todo o sangue que vem de todos os tecidos no nosso organismo usou o oxigênio, usou os alimentos, ele vai pegar esse sangue e vai devolver para as veias. Das veias ele vai vir para o coração, o lado direito do coração vai bombear esse sangue para o pulmão. No pulmão ele vai liberar o gás carbônico, vai receber o oxigênio e vai para o lado esquerdo do coração. E aí o lado esquerdo do coração ele vai mandar o sangue com oxigênio para todo o corpo. Tá? Então, são dois sistemas. O coágulo, esse que se forma na periferia, ele acaba vindo para o coração. Mas ele, na verdade, o coração ele vai ser uma passagem. Ele vai passar pelo coração e vai acabar no pulmão. Né? Como o pulmão funciona mais ou menos como uma esponja, o que acontece? Qualquer coágulo, qualquer coisa, ele vai acabar parando ali. O que é esse tromboembolismo pulmonar? Esse coágulo que saiu, ele vai entupir uma artéria do pulmão e vai fazer com que parte do pulmão fique sem receber sangue. E dessa forma a gente vai perder parte do pulmão porque ele não vai mais oxigenar. É um quadro bastante grave e que tem que ser evitado. A principal maneira de evitar é o uso de anticoagulantes profiláticos. Existe o tratamento medicamentoso e a prevenção, mas não são remédios que são livres de para efeitos, né? Então talvez eles sejam mais reservados para aquele grupo de pacientes onde o risco seja maior, né? E isso é sempre importante ter o aval e a avaliação de um cirurgião vascular para que ele nos dê o suporte de qual paciente vai se beneficiar mais com esse tipo de tratamento. O diagnóstico da trombose venosa profunda. Inicialmente nós temos a questão clínica, né? O exame físico. Né? Esse paciente vai apresentar de uma forma aguda, ou seja, de um início abrupto, os sintomas que são edema, inchaço e dor. Muitas doenças levam a inchaço nas duas pernas e aí é diferente, mas quando tu tem um inchaço de uma perna isolada associada com dor, essa é a principal clínica manifestada pela trombose venosa profunda. Um médico tem que ser procurado e deve ser investigada a trombose venosa porque o seu tratamento evita a evolução para a embolia pulmonar. E o diagnóstico nós fazemos com facilidade através de uma ecografia, um ecodoppler venoso, né, que é um exame específico, onde nós conseguimos fazer todo um mapeamento venoso e identificar o local e a extensão dessa trombose. A trombose, conhecida como trombose venosa profunda, tá? E tromboembolismo pulmonar, eles são comuns, entre aspas, mas a maior ocorrência está no pós-operatório de cirurgia, porque eles derivam de uma síndrome, dá para se dizer assim, conhecida por tríade de Virchow, onde a gente tem a estase sanguínea, a lesão endotelial e a hipercoagulabilidade. O que é o endotélio? O endotélio é o tecido que reveste as veias e as artérias, reveste todo o sistema vascular. Então, essa lesão endotelial ela pode ser tanto direta, então, por exemplo, um machucado na perna, durante a cirurgia teve que mexer numa veia, ou por exemplo a própria cirurgia ortopédica onde se mexe em osso, pode machucar uma veia pela proximidade de um estar encostado no outro, faz uma lesão de endotélio. Aquela lesão de endotélio ela pode fazer com que forme um coágulo ali. Esse coágulo pode se desprender e pela anatomia do sistema vascular ela vai acabar no pulmão, tá? Fazendo o que a gente chama de tromboembolismo. Então, essa tríade basicamente se compõe da lesão endotelial, que pode ser direta ou pode ser só pela resposta inflamatória da cirurgia, pela estase. Normalmente o paciente que se opera, ele acaba ficando mais tempo deitado ou imobilizado, então isso prejudica o retorno do sangue para o coração, e também pelas próprias alterações endocrinológicas, inflamatórias, ele pode ter um estado de hipercoagulabilidade, que é próprio também do trauma e da cirurgia. As cirurgias ortopédicas realmente têm um alto índice de complicações com trombose, TVP, que podem levar a complicações pulmonares, principalmente cirurgias em que a gente tem que ter uma imobilização do membro inferior. Mulheres com uso de fumantes e utilizando anticoncepcionais
tem um risco um pouquinho aumentado. E da parte ortopédica, o que a gente pode fazer para tentar evitar é fazer a mobilização desse paciente da uma maneira mais precoce possível. Principalmente quando vai cirurgias, às vezes, onde a gente tem mais dificuldade para isso, são onde a gente deve utilizar um gesso, uma órtese, uma bota. O mais precocemente possível, a gente tenta fazer a mobilidade tanto do quadril quanto do joelho e dos músculos da panturrilha, para que esse tromboembolismo seja diminuir o índice de evento tromboembólico. Né? Então, o tratamento da trombose venosa profunda, ele é muito importante para nós evitarmos as complicações da trombose. A complicação que nós tememos é a embolia pulmonar. Outra consequência do não tratamento da trombose venosa profunda é a evolução para uma insuficiência venosa crônica. Os pacientes que já tiveram trombose venosa profunda, até 60% deles podem evoluir para uma outra doença chamada insuficiência venosa profunda. E aí sim a gente vai ter o escurecimento da pele e até o aparecimento de úlceras varicosas. Esse tratamento, na grande maioria dos casos, é um tratamento medicamentoso. Nós não necessitamos nenhuma intervenção cirúrgica. As intervenções cirúrgicas nos casos de trombose venosa são de exceção. Quando esse paciente teve um quadro de trombose venosa, fez uma embolia pulmonar, está em tratamento clínico, está utilizando a medicação e mesmo com o uso da medicação ele faz um novo evento de embolia pulmonar. Outro caso, um paciente que tem uma trombose venosa profunda e nós temos uma contraindicação para usar os anticoagulantes. Como exemplo, eu vou dar a instalação de um filtro de veia cava. O filtro de veia cava nada mais é do que um dispositivo instalado numa veia dentro do abdômen que evita que os trombos que ascendem do membro inferior, das pernas, passem por esse sistema e ascendam até o pulmão, causando embolia pulmonar. Em pacientes com uma trombose extensa de veias importantes, veias profundas, nós podemos ter a necessidade de fazer a trombólise, que é a colocação de um catéter, a utilização de drogas, de fibrinolíticos que vão desfazer esses trombos, e podemos ter a necessidade da utilização de um stent venoso para manter esse vaso aberto. Isso naturalmente para veias importantes, veias de grande calibre.